Olá a todos, sou o Debate, um podcast realizado por 3 alunos da Bahia. Eu me chamo Gabriel. Eu sou a Amanda. Olá, eu sou a Fran. Hoje estudaremos duas guerras ocorridas na República Velha. Estas que em certos momentos são similares, mas em outros são tão diferentes. Ao longo do episódio vocês entenderão melhor. Segundo o dicionário, podemos definir guerra civil como um conflito armado entre grupos de um mesmo estado ou nação, podendo ser entre órgãos do governo e a população. Este episódio será duplo. Contamos aqui com a presença de um professor formado em História para nos explicar sobre a Guerra do Contestado e a Guerra de Canudos. Nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Torres, que possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Sergipe e doutorado também em Educação pela Universidade Federal de Sergipe. Professor, como é que o senhor está? Olá, tudo bem, tudo tranquilo, apesar da pandemia, sobrevivendo. Então, professor, e os cabelos, têm caído? Estou no mesmo lugar, né? Graças a Deus, resistindo. Bem, começaremos com a Guerra de Canudos. Professor, como um pequeno povoado na Bahia chegou ao ponto de entrar em guerra com o exército? Sendo bem resumido, né? O que a gente sabe é que Antônio Conselheiro, que era o Antônio Vicente Mendes Maciel, ficou conhecido como Antônio Conselheiro, era uma espécie de um profeta, né? Ele perambulava pelo sertão nordestino e, nas suas andanças, ele vai se fixar numa região no rio Vaza Barris, no norte da Bahia, perto assim, de Sergipe e Pernambuco. E lá ele vai fundar uma comunidade onde vai atrair uma população muito ampla, né? Principalmente trabalhadores, desempregados, a população pobre, ex-escravos, né? Isso foi no final do século XIX, né? Então, por volta de 1873, 1874, ele começa a fazer suas pregações. E em 1893, ele vai se fixar no arraial de Belo Monte. Vai haver algum confronto com os interesses da igreja na região e também confronto com interesses dos grandes líderes, né, de terra, né, coronéis da região, principalmente da região de Juazeiro, que não vai gostar do que está acontecendo ali, a reunião de uma grande camada, né, de população pobre, e isso começou a incomodar algumas pessoas da região, os grandes proprietários de terra. Como sempre, né, essa aglomeração, né, de pessoas de baixa renda incomodando os ricos, né? Mas, professor, como esse Antônio Conselheiro teve a sua ascensão como um dos ícones do vilarejo? Bom, não se sabe ao certo muitos detalhes da biografia, né, do Antônio Vicente Mendes Maciel. Sabe que ele era cearense, da região de Quixeramobim, de família tradicional, filho de comerciantes. Ele vai estudar no seminário, sabe, mas não chega a completar os estudos. Ele se casa e depois ele é abandonado pela esposa. Não se sabe assim, ao certo esses aspectos. Ele vai ser acusado depois de ter assassinado a esposa. Isso em 1876, né, ainda no período do Império, né? Ele vai ser inocentado. E depois que ele é inocentado, ele retoma, né, assim, as peregrinações pelo sertão do Nordeste. E aí ele vai bater lá nessa região do Canudos, né, chamado Canudos, ou que era chamado Monte da Favela, né? Até o Morro da Favela, a região era conhecida, porque favela era o nome que se dava a uma planta da região, né? Que depois vai ter uma repercussão depois no nome favela, né, que a gente faz as moradias, né, no Rio de Janeiro. Isso tem a ver, inclusive, com a história de Canudos. Depois a gente pode até explorar isso aí também. Como foi organizado o Arraial de Canudos? O Arraial de Canudos, ele é de uma cultura, vamos dizer assim, tradicional, né? De um grande misticismo e de pregações, né, da pregação do Antônio Conselheiro, de pregações voltado ao catolicismo assim, popular, né? Então, essa região do sertão, vamos dizer assim, do interior do Brasil, ela vai ser muito marcado por laços de sangue e de lealdade, né? Isso vai fazer com que, aos poucos, a liderança de Antônio Conselheiro vai se firmando como uma liderança tradicional. E isso entra em choque depois, né, com uma visão racionalista, né, da recém-implantada república depois, né? Professor, qual era o tipo, renda e modelo daquela população? Como é que aquela população era formada? Como é que eram as pessoas daquele local? Bom, nas pregações em Canudos, né, da região do Vaza Barris, ele vai atrair populações pobres, né,
trabalhador desempregado, pessoas sem terra, ex-escravos, velhos, mulheres, crianças, né? Estima-se que essa população, aos poucos, no ápice do movimento de Canudos, alguns historiadores falam que chegou a ter 25 mil habitantes, outros falam 10 mil, não se tem uma precisão assim, muito grande, né? Varia, você vai encontrar falando que tem 10 mil, outros 25 mil habitantes. A grande maioria, eram pessoas pobres, camponeses, que trabalhavam no campo. E aí eles vão se organizando em laços comunitários, de cunho familiar, né? A produção era dividida de acordo, né, com o trabalho. São sociedades que a gente chama de sociedades tradicionais, onde os laços de lealdade são fortes, né? E tem uma relação muito profunda, né, com caráter religioso e místico em volta do Antônio Conselheiro, né? Professor, como é que esse povoado entrou em guerra e teve que ir o exército lá para resolver? Como é que a guerra se iniciou? Então, olha só, já estava, né, atraindo muita gente, né? Então essa população que meio transeunte, né, andando, né, migrando pelo interior do Brasil, já estava incomodando alguns coronéis, né? O estopim do conflito foi quando houve uma encomenda, né, de madeira no comércio de Juazeiro, isso em outubro de 1896, se não me engano, e esse fato vai ser explorado porque se encomendou a madeira no comércio de Juazeiro e o comércio de Juazeiro não entregou essa madeira. Então se usou esse acontecimento, né, dizendo que os seguidores de Conselheiro iam fazer ataques, né, no comércio, né, e isso começa a se pressionar também os coronéis, né, as lideranças políticas de Juazeiro, começa a pressionar o governo do estado da Bahia. Na época era o governador, chamado na época era presidente do estado da Bahia, né, o governador na época era presidente do estado, era Luiz Viana. Então havia um conflito entre as lideranças regionais da região de Juazeiro com o governador, pressionando para que as forças, né, do estado da Bahia fizessem alguma coisa. O governador, na época, né, o presidente, né, então o presidente, o Luiz Viana, ele manda uma tropa, essa tropa é de policiais do estado, né, era estadual, que contava com alguns soldados do âmbito federal, e eles se encaminham para a região de Juazeiro. Só que não há um confronto de imediato, eles aguardam, e aí depois eles partem para encontrar com os seguidores do Conselheiro, e eles vão ter um confronto na região de Uauá, e eles são surpreendidos, muita gente morre nesse primeiro conflito, né? A partir daí, né, que as forças policiais foram derrotadas, né? Eles fugiram, abandonando algumas armas, e aí ganha uma grande repercussão na imprensa, né? Tanto na imprensa de Salvador e também na imprensa do Rio de Janeiro. Na imprensa do Rio de Janeiro, né, que era a capital, né, do Brasil, né, da República, começavam a dizer que o Antônio Conselheiro era um maluco, né, era um doido, ele era monarquista, né? Pintaram, né, um retrato em relação ao Antônio Conselheiro que não é real, né? Mas a propaganda, né, fizeram uma propaganda muito grande, como se o movimento de Antônio Conselheiro fosse um movimento monarquista, que era um movimento contra a República. Esse foi o estopim, né? E aí aconteceu o primeiro movimento. Depois vai ter uma segunda expedição em janeiro de 1897, que também vai ser derrotado pelos os seguidores do Conselheiro. Uma terceira expedição também, em março de 1897. E depois, finalmente, a quarta expedição, que vai de junho a outubro de 1897, com mais de 8 mil soldados, né, fortemente armados. Chegam lá e nessa quarta expedição eles ganham a guerra, né, o conflito, dizima, né, praticamente a grande maioria, né, quase a totalidade da população dessa região foi massacrada. Alguns dizem que foi cerca de 20 a 25 mil pessoas que morreram nesse conflito. E, professor, quais foram os impactos e cicatrizes que a guerra deixou, tanto para quem perdeu quanto para o exército? Não, eu acho que é uma mancha, né?
eu considero que é uma mancha na história do Brasil, principalmente, né, mais uma, né, no Exército Brasileiro. Se você tiver a curiosidade, inclusive, de entrar no site do site das Forças Armadas que fala sobre esse evento, eles repetem o discurso que ali era um bando de malucos, fanáticos, miseráveis, né, e que justificam, né, quase que justificam a ação, né? O Canudos vai ter uma repercussão muito grande por causa da obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, né? Essa obra que vai, né, apesar de algumas críticas que fazem a obra, em alguns momentos ele tem uma visão assim meia, às vezes um pouco negativa de Canudos, mas é a partir da obra de Euclides da Cunha que ganha uma repercussão maior, e lá ele defende, em parte, né, que foi um verdadeiro massacre, né, sobrou quase ninguém da região, né, e trouxe algo negativo. Outra questão que eu até comecei a falar, né, que eu citei, né, que foi prometido aos soldados do Rio de Janeiro, né, que estavam, as forças do Rio que estavam presentes na guerra, que seriam prometido terras para eles, né? E eles voltam para o Rio de Janeiro, e nos morros onde eles vão habitar, né, ficou conhecido também como favela, fazendo alusão ao morro, que é ao morro da favela, né, da região de Canudos, né? Essa é a observação que só para fechar. E ela serviu de propaganda para a recém-república instaurada ou não? Serviu, né? Você tem um conflito, né? Você tem um conflito onde você elege um inimigo, nada melhor, né, para propaganda, né, política, você eleger um inimigo para fazer um movimento de construir uma identidade, né, aglutinar forças contra um inimigo, né, fictício ou não, você acaba fortalecendo, né, a propaganda da República, né? Isso aconteceu. Né? Até porque, né, não fazia muito tempo que a República, né, já tinha acontecido aquela questão do Deodoro, a queda do imperador, e aí uma guerra dessa, e a propaganda toda que fizeram do Antônio, né, traçaram o cara como um sujeito mau, alguém que defende a monarquia, né, professor? E aí, do nada, o exército fortemente vai lá e derruba ele com toda a graça. Eu acho que isso foi uma bela propaganda. Se a gente entender que o início da República foi bastante conturbado, né? Vários conflitos ocorreram, né, no início da República, e vários grupos políticos, né, republicanos, ceosos, né, da questão se a monarquia, se acusava a monarquia de ser extremamente autoritária e centralizadora, a República no seu início, pelo menos era o que se desejava de alguns grupos, né, desse mais autonomia aos estados, né? E isso aí acaba refletindo nesse conflito de Canudos. Sim, sim. E aí, nessa época, era a República da Espadada, não era? Não sei se era A República Espadada. da Espada, né? Mas aí, Isso. no início, é com Deodoro e Floriano Peixoto, né? Depois é o Prudente de Moraes, né? E que aí, Sim. no caso, que estoura a guerra, já no presidente civil, né? O presidente era o Prudente de Moraes, mas na terceira expedição, né, que vai ter o contorno mais dramático, né, quem vai assumir a presidência por alguns meses é um baiano, é o Manuel Vitorino Pereira, que assume a vice. Ele vai ser eleito vice-presidente de forma indireta, conturbada. Ele assume a presidência ao longo do governo Prudente de Moraes, porque vai ter um período do governo Prudente de Moraes que o próprio Prudente de Moraes vai estar afastado por uma questão de saúde, né? Fez uma cirurgia. E era baiano, esse Manuel Vitorino, vice-presidente baiano, ele é que vai tomar as primeiras iniciativas mais efetivas contra Canudos, né? Então tem um aspecto estadual aí da Bahia também presente. Né? Para o senhor, você acredita que para a cidade de Canudos, até vi uma reportagem, né, que foi de uma emissora local aqui mesmo, que foi passear lá por Canudos, mostrar a diversidade da Bahia, e eu vi que para aquela região eles ainda sentem um pouco daquele impacto daquela guerra. O município de Canudos ainda é bem socioeconomicamente pobre, enfim, e aquele pessoal lá ainda
né, sente aquilo que aconteceu há quase 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás. As condições sociais da região, né, ainda são muito precárias, né? Extremamente precárias, aquela população muito pobre, né? Outro aspecto também importante, que é a memória, né, do que ficou, muita coisa ficou de memória oral, né? Então não se tem dados concretos, né? Acharam recentemente, não sei exatamente quanto tempo, mas até os escritos do Antônio Conselheiro, porque muitos diziam que Antônio Conselheiro era um cara semi-analfabeto, ignorante, e esses escritos mostram que não, ele estudou, né? Ele tinha alguma visão sobre a igreja, né? Ele defendia a ideia do casamento religioso, ele não gostava da questão da separação, né, do Estado da igreja. Então ele tinha uma visão que não era totalmente colocada como se ele fosse um bruto, né? Não corresponde com a verdade, né? E o que perdurou foi basicamente a versão dos vencedores, no caso aí a versão da República, né? Que ali era um bando de bárbaros, né? Você acredita que ainda há um estilo de candidato, de presidente, de prefeito, nesse estilo de Prudente de Moraes, esse homem que concentrava todo o poder, o seu poder na mão dos militares, esse homem bruto? Você acredita? Não, aí vai ser difícil falar. Eu acho difícil, entendeu? Estou falando? A questão aí é a implantação da República, certo? E onde vários grupos estão em conflito, certo? E agora a situação é um pouco diferente. Nós já temos a República já estabilizada, a gente pode até não concordar, né, com o atual presidente, mas aí essa associação vai ser muito problemática, né, de fazer. E põe problemática nisso. Cuidado, professor, Depois senão você eles edita aí. Eu Depois vou você edita editar. e melhora isso aí. Cuidado, professor, não fala do exército não, senão vão ativar a lei de segurança nacional contra o senhor, viu? Não precisa não, vai não. Pois é, professor. Muito obrigado por esse episódio, muito obrigado por participar. O senhor tem algum beijo para mandar para alguém? Não, beijo para vocês, queridos alunos e alunas, tá? Aí vocês meninas têm um beijo para mandar para alguém? Um beijo para todos, muito obrigada. A gente vai ter próximo episódio, Ricardinho aqui de novo. Você ia falar, Fran? Não, Certeza? certeza. Certo, peraí que eu tenho minha listinha de beijinho. Um beijo pra Regiane, um beijo pra quem mais? Pra Laura, que participou do último episódio, um beijo que também participou, pra Fabiana, que vai participar, eu acho que ela vai ouvir isso aqui. Quem mais? Pra Eduardo, que tem contribuído bastante com o trabalho, fica enchendo o Um beijo saco. pra Sandra. Isso, pra Sandra, pra Roberto, pra Natália, que a gente pretende trazer ela aqui, né? E eu acho que só. Um beijo pra Dudu, que também estará no próximo episódio. Isso, exato. Mas é isso, gente. Até mais. Obrigado por assistir A Guerra do Contestado. E é isso. Nos vemos na sexta.